Olá, turma do 8º ano. Livro na mão, vamos recomeçar. Terminou as férias. Tava boa, né? Mas terminou. Então vamos recomeçar. Nós não tivemos uma oportunidade para conversar exatamente sobre esse assunto nos momentos anteriores, mas eu já disponibilizei alguns vídeos para vocês. Se vocês assistiram os vídeos que eu sugeri, vocês já têm uma noção daquilo que eu tenho a falar com vocês. Capítulo 5. Rebeliões na América Portuguesa. Bom, se o título do capítulo é Rebeliões na América Portuguesa, América, continente, portuguesa, região, nossa, Brasil. Rebeliões é aquilo que vai acontecendo numa sociedade que tenta mudar a forma como as coisas estão ocorrendo, né? Toda rebelião, toda revolta, ela tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de trazer uma mudança em relação à forma como as coisas estão ocorrendo. E não é diferente aqui nesse contexto que nós vamos estudar, que é as rebeliões na América Portuguesa. A primeira coisa que nós temos que compreender é que essas rebeliões se dão no Brasil colônia e Brasil império. Nós não temos aí rebeliões para estudar nesse momento aqui no Brasil República. Teremos sim, mas quando vocês chegarem no 8º, no 9º ano, né? No 8º vocês estão, no 9º ano, aí vocês vão conhecer um pouco também de algumas rebeliões na República. Mas essas rebeliões ocorrem nesse período, Brasil colônia, Brasil império. Daí então é muito comum também alguns livros tratarem como rebeliões nativistas. Nativistas porque vem da palavra dos nativos, de pessoas que estão residindo no nosso território e que pretendem mudar o que está acontecendo. Mas mudar o quê? Nem todas as rebeliões são iguais, elas têm características, elas têm diferença. Mas ao mesmo tempo elas também têm uma linha comum entre elas. A ideia desse domínio da coroa portuguesa ao ponto de trazer monopólio para o comércio, monopólio de importação. E aí esse monopólio, ele não agrada aos que estão aqui. É o que começa poramente com um exemplo. A primeira que nós vamos estudar, que é a Revolta de Beckman. 1684, século 17. O livro nos diz que é uma revolta ligada às drogas do sertão. Mas essas drogas do sertão que eram vendidas também para a Europa, vai gerar por que essa revolta e por que Beckman? Beckman seria o sobrenome dos irmãos que eram comerciantes dessa região e que começam a questionar o preço que era imposto pela coroa, o preço dessa mercadoria a ser vendida. E aí, lá pelo Maranhão, onde acontece essa rebelião, vai fazer com que esses irmãos comecem a pensar numa forma de se libertar mais da coroa portuguesa, pelo menos no que se falasse em relação ao comércio, porque havia um monopólio, o chamado mercantilismo, né, praticado na colônia. Não houve êxito, a coroa consegue controlar a revolta, mas ela foi muito importante e aí uma decisão é assegurada. A coroa vai extinguir a Companhia de Comércio do Maranhão e volta a permitir a escravização de indígenas. Então, nessa mudança aí, vamos dizer que os revoltosos ganharam alguma coisa. Eles já não têm mais um concorrente tão forte, que é as Companhias do Comércio, e ao mesmo tempo tem agora o direito de escravizar outras vezes os indígenas. Essa é uma da revolta. Na página seguinte, o livro vai tratar da Guerra dos Emboabas. A primeira coisa que a gente começa a imaginar é esse nome, Emboabas. Que nome estranho, né? De onde vem? Emboabas é uma palavra de origem indígena e aí é utilizado para um tipo de ave que tinha as pernas mais plumadas.
E como os portugueses se vestiam com umas botas, e aí essas botas mais altas é chamada então dos emboabas. Onde é que vai ocorrer essa guerra, essa revolta? São Paulo. São Paulo é onde vai estar ali liderando com aquela região das Minas Gerais. Porque até então São Paulo e Minas são juntos, não é tão separado como temos hoje, eram juntos. Por serem juntas, eles vão atuar naquela região. E quais são os motivos dessa guerra dos Emboaba? O minério, a descoberta do ouro. Os bandeirantes que saem de São Paulo para encontrar esse ouro, acabam encontrando. Mas esses bandeirantes, eles então querem negociar, querem explorar, mas eles têm aí um outro grupo que também quer a mesma coisa, que são o pessoal lá de Portugal, né, que estão vindo lá de Portugal para também explorar essa região. Esses conflitos de exploração vai gerar essa guerra. E aí o governo português também vai tomar algumas decisões para acabar a guerra e conseguir um certo domínio sobre isso, né? Ele vai enviar para o Rio de Janeiro um novo governador para administrar melhor essas terras. Vai separar São Paulo de Minas Gerais, porque até então, como eu falei, eram juntos, vai separar essas duas capitanias e vai elevar alguns povoados à condição de vila. Então isso vai trazer no que acontece com Ouro Preto, que hoje seria naquele período Nossa Senhora do Carmo, a atual Mariana. Então essas mudanças conseguem acabar essa revolta, essa guerra. Mais à frente um pouco, o livro vai falar da Guerra dos Mascates, que vai de 1710 a 1711. E quem eram os mascates, né? Esses mascates eram os senhores de engenhos da época, principalmente na região de Olinda, porque a produção de açúcar se dá na região do Nordeste. E aí eles então negociavam. E os mascates, né? Esses comerciantes que vão se relacionar com os senhores de engenhos, começam a ter aí uma certa disputa, porque queria que Olinda separasse de Recife. Mas Olinda não era entendida como uma cidade, era controlada por Recife. Mas os mascates, eles começam a querer aí essa separação. Isso porque alguns mascates tinham dívidas com os senhores de engenho. E na separação eles criariam uma câmara, uma lei e algumas coisas mudariam como pretendiam eles, né? Verdade é que os comerciantes de Recife, né, pediram ao rei de Portugal que elevasse o povoado à vila e fosse permitida a construção de um pelourinho no centro de Recife. E o rei de Portugal aceitou. Depois, volta atrás, né? Mas essa construção desse pelourinho, para eles era uma marca muito importante, porque o pelourinho não se está só associado ao tronco do negro apanha, não é isso. O pelourinho também é considerado o local onde se pode construir uma câmara municipal. Quando se tem um pelourinho numa praça, se determina que aquela localização tem uma certa autonomia administrativa, né? Mais à frente vamos falar da revolta de Vila Rica, que é a revolta de 1720, lá na Intendência das Minas. Qual é o motivo da revolta de Vila Rica? Quando a gente começa a pensar, mais uma vez, é o ouro. O ouro explorado nas Minas Gerais vai resultar nessa revolta de Vila Rica, também chamada de, lá na frente um pouquinho, né, é o precursor da Inconfidência Mineira, né? É o princípio aí qual é o motivo aí dessa revolta? A cobrança dos impostos sobre o ouro, né?
principalmente essa cobrança acirrada da coroa portuguesa sobre todo o ouro encontrado nessa região. É nesse período que o rei de Portugal cria o quinto, que é 20% do ouro extraído, cria as casas de fundição, já não era mais possível transportar o ouro em pó, era agora preciso levar para a casa de fundição, transformar esse ouro em barra. Isso porque o ouro do Brasil ele era extraído em bateia, em leitos de rios. E esse ouro, quando encontrado, vinha na formato de pó. E ele tinha que juntar para virar as barras de ouro lá do Show do Milhão, do Silvio Santos. Vocês já viram, né? Aquelas barras de ouro do Silvio Santos? Então, para virar aquelas barras ali, passava pelo processo da fundição. E quando o ouro era fundido, o imposto da coroa já era retirado. Quem encontrou o ouro levava a sua outra parte. Essas medidas vão causando um certo desconforto entre o pessoal que extrai esse ouro, que explora esse ouro, determinando então a revolta, né? Nesse período era muito comum o contrabando de ouro. Eita, que é por isso que eu gosto de história. Porque aquilo que é contrabando hoje já se fazia no passado. E a história não é antiga, a história é atual, né? Esse contrabando, o que é que eles faziam? Normalmente, como o catolicismo predominava muito no Brasil, daí então eles produziam santo de madeira. E esse santo era oco por dentro. Era aí que eles colocavam dentro do santo, que era oco, escondiam ouro, pedras e tais. Dessa prática vem a famosa frase da santinha do pau oco. Porque santinha do pau oco é uma coisa que por fora é de um jeito e por dentro é de outro. Novamente, a santinha do pau oco são pessoas que fingem ser uma coisa, mas não é. E aí os santos fingiam ser sagrado, ser venerado. Ninguém queria quebrar uma imagem de um santo, destruir. Mas dentro dela estava cheia de ouro escondido, de contrabando. Então era uma forma de unir o útil ao agradar para os contrabandistas, mas a coroa começa a questionar também esses contrabandos e vai gerar essa revolta, né? Mais à frente um pouco, essa revolta de Vila Rica, né, vai se ampliando cada vez mais. Na página 74 e 75 do livro, tem uma ilustração muito boa dos caminhos do ouro. O Brasil teve uma produção considerável de ouro, porém o nosso ouro não ficou conosco. Para onde foi o ouro do Brasil no período da Brasil Colônia? Aqui no livro ele vai começar a mostrar esse caminho. Primeiro, a mineração, onde o ouro foi encontrado região das Minas. Outra coisinha, pessoal, chama-se Minas porque eram muitas minas. E Gerais, porque eram minas de vários tipos. Então, nós tínhamos mina de ouro, assim como tínhamos minas também de pedras preciosas. Minas Gerais, como até hoje é. Então, essa palavra aí, ela também tem um significado nesse contexto histórico. Encontrado no Brasil, o ouro em pó era então levado às casas de fundição pelos dragões da Inconfidência, pelos aqueles que eram responsáveis para proteger esse ouro, os soldados do rei. Em embarcações seguiam para Portugal, onde se encontrava o rei que administrava o Brasil. Mas Portugal tinha uma indústria, ou melhor, nem tinha talvez. Portugal não tinha o seu campo industrial muito forte. Daí então Portugal precisava comprar produtos. E para comprar, comprava da Inglaterra, aquela que foi a pioneira da Revolução Industrial que nós já estudamos. Então, de uma certa forma, o ouro do Brasil não ficou nem no Brasil, nem em Portugal. Foi parar na Inglaterra, na compra desses produtos, dessa mercadoria. Veja como é os caminhos do ouro. Tanto o ouro foi encontrado no Brasil, mas que não permitiu para nós ficarmos com ele, nem Portugal, que era nosso dono, né? Vamos chamar de dono, e sim
a Inglaterra, que era a pioneira no campo da indústria. Aí, mais à frente um pouco, o livro vai nos falar da conjuração mineira. Aí eu vou precisar de um tempo maior para conversar com vocês sobre essa conjuração mineira. Essa Inconfidência Mineira também, como é chamado em outros livros. Por que precisamos de mais um tempo? Porque a gente vai perceber como é que é criado um mito, como é constituído a imagem de uma pessoa, como é o caso de Tiradentes. Tiradentes aparece nesse cenário, mas lá na frente, na República, Tiradentes é elevado à ideia de um líder, de um homem, de um contexto histórico importantíssimo para nós no Brasil. Será que foi assim? Será que Tiradentes realmente merece todo esse destaque? A Inconfidência Mineira vai nos responder isso somado com a República, né? Então eu vou precisar de um tempo maior para conversar com vocês sobre isso. Vamos ficar até aqui hoje? Na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu vou falar só da Inconfidência Mineira com vocês, que certamente será breve, porque não temos ainda uma data para o nosso retorno à sala de aula. Mas enquanto isso, adoro estar aqui com vocês. É virtual, mas eu sei que vocês assistem, eu sei que vocês compreendem, eu sei que vocês tiram dúvida, mandam as atividades. Eu sei que vale a pena esses momentos que eu tiro para fazer esses vídeos para vocês. Então, eu continuarei fazendo até que a gente possa nos encontrar na sala de aula, né? Enquanto isso, dá um like, se inscreve no canal, né? Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, pessoal!